Muito bem, pessoal. Chegando com Loucos por Automobilismo, edição número 122 do seu podcast favorito de velocidade. GP de Mônaco chegando nesse final de semana. Já teve treino hoje. O Adalto, que está aqui comigo, já gravou um vídeo, porque ele é muito antenado na tecnologia, né? Você já deve ter assistido. E nós vamos. Hoje é aquela edição que você já sabe, né? A gente responde as perguntas dos nossos ouvintes, espectadores, tudo isso aí, né? E YouTubers. YouTubers, todo mundo, né? E como eu já expliquei, né? Se você quiser fazer pergunta pra gente, vai lá na página do Auto Racing. Não adianta fazer pergunta aqui no YouTube, no Facebook, mandar sinal de fumaça. A gente não consegue gerenciar isso tudo, a gente responde as perguntas que estão lá na página. E a gente já vai começar, né, Adalto? Não ficar Vamos fazendo. começar. Já tem um pessoal novo fazendo pergunta, hein, Bruno? Tem gente nova, tem muita É? gente nova chegando, né? É, Não se esqueça legal. de colocar o joinha, não se esqueça de inscrever lá no canal, ativar o sininho pra gente e não se esqueça de divulgar o nosso trabalho para as pessoas que você sabe que gostam de automobilismo, né? Boa, Bruno. Porque tem muitos canais de automobilismo por aí, mas só o nosso atende o ouvinte semanalmente, Isso né? mesmo. Ninguém faz isso. Ninguém 2 vezes faz. por semana ainda. Você não vai ver o Reginaldo Leme responder pergunta de ouvinte toda hora. Aqui não, aqui a gente responde, né? É isso. Então, Respondeu. vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar, né, Adalto? Porque hoje já teve treino, né? Em Mônaco, É, para quem não sabe, os treinos em Mônaco são na quinta-feira, porque o GP de Mônaco é todo diferente, né? E lá, como tem aquelas festas na sexta-feira, aliás, não sei como vai ser isso esse ano, né? Com esse negócio de pandemia, né? não Não sei vai como ter, vai acho. ser. Acho que não É, vai ter. Mas talvez eles mantiveram na quinta-feira para manter a tradição lá, né, do é. negócio. Você sabe, Bruno, que a história que a gente sabe da televisão, né? É que o príncipe Ranier pediu para a Fórmula 1 fazer quinta-feira para dar um descanso para as pessoas na sexta, por causa de barulho. Ah, Por disso, causa né? da ressaca, né? Em 1929, houve uma feira em Mônaco e foi na sexta-feira. A feira estava marcada para uma sexta-feira, justamente no final de semana de corrida. Não daria para fazer essa feira, numa feira mundial, não daria para fazer essa feira e a corrida. E os treinos, junto com os treinos. Então, eles fizeram na quinta-feira. Essa feira durou mais alguns anos, então ficou de quinta-feira por causa disso, por causa dessa feira que aconteceu em 29 pela primeira vez. Ah, então não tem nada a ver com as festas de sexta-feira. Eu falei Não, bobagem. depois, aí com o tempo, com o pessoal começou a chegar em Mônaco mais cedo, né, eles começaram a fazer as festas que eles faziam antes, começaram a fazer na sexta, Quinta para sexta, né, na verdade. para pegar a turma da Fórmula 1, É. pegar os pilotos, pegar patrocinadores, tudo. Aí acabou virando uma tradição. Mas começou, não foi por causa disso, não. Começou por causa de uma feira mundial. Hum, interessante, mas eu prefiro continuar pensando que foi por causa das festas, porque para mim nunca fez muito sentido, né? Ir para uma festa na quinta-feira à noite, né? Manguaçar lá, né? Porque os pilotos, né, não vão ficar lá tomando É, chá com torrada, né? E isso depois mesmo. na sexta de manhã ter que sentar num carro de Fórmula 1 para andar Nossa, 280 por hora, né, naquela pista. Imagina, você tá de ressaca, ele dá uma dor de cabeça horrorosa. Mas nossa. enfim, questões fisiológicas à parte, né? Lembre-se que os nossos twitters aqui, o meu @BrunoAleixo80 tá aparecendo aqui, e o do Adalto, o @AdaltoRacing. Aliás, tá aparecendo aqui, né? Mudou, né? Ou aqui. Não, aqui acho que em Aqui é cima está a a tarde. tarja Ah, e aqui embaixo acho que é o Twitter. muito bem, é isso aí. Ou aqui, os twitters da gente estão aí, são esses que eu falei. Isso. Vamos começar, né? Vamos começar trabalhando, Vamos lá. Adalto, porque vamos começar já com mensagens internacionais. O Uau. nosso companheiro de Angola, Opa. Manuel dos Santos Fernandes, manda mensagem pra gente, ó. Grande Manuel, nome do meu avô. Aí, ó, essa é a mensagem que ele manda pra gente. Essa vantagem que a Ferrari mostrou na quinta-feira, com o pneu mais duro e mais de 2 décimos do TL2, você acha que eles vão manter no sábado? E se sim, qual o segredo para uma equipe que está no pelotão B ser a melhor em Mônaco? Bom, o que a Ferrari tem é o seguinte: a Ferrari tem uma dianteira muito responsiva. O carro aponta muito bem para a curva.
Isso em curva de baixa é o que todo mundo quer, né? Em compensação, ela tem uma traseira um pouquinho mais solta do que o normal. Uhum. Ainda mais agora esse ano que as traseiras de todos os carros estão um pouco mais solta. Mas isso ajuda muito a Ferrari, né? A questão da frente muito presa no chão. E a Ferrari tem uma vantagem. Ela aquece os pneus melhor do que a Mercedes, do que a Red Bull. Ela tem um bom chassi e o que ela tem de ruim, que é o motor, não faz diferença em Mônaco, né? O motor da Ferrari, a gente está vendo que ele continua ruim, né? A gente achou que tinha melhorado bem, deve ter até melhorado, mas continua fraco, porque numa pista onde o motor não faz diferença quase nenhuma, eles foram muito bem mesmo. Isso aí não é. Isso que aconteceu hoje. Não é só porque foi Mônaco, né? Não é, Só, não. não é que, não. Não foi porque eles foram com menos gasolina, fizeram alguma. Porque todo mundo, para dar a volta rápida, foi com pouca gasolina, entendeu? Uhum. Então, não tem essa, não. Isso aí foi real. E amanhã eu não acho que eles vão conseguir fazer a pole, mas também não descarto, mas eles vão estar no meio ali entre. Olha, entre Ferrari, Mercedes e Red Bull, vai ter pouca diferença e pode ser que uma Ferrari pode até ser que faça uma pole, faça um P2 ou um P3, não descarto não. Não descarto mesmo. É, Uma tem, surpresaça, né? e tem várias perguntas sobre isso. Eu tenho a impressão que você respondeu metade das perguntas agora, mas a gente vai chegar lá. Ó, o Ítalo Penha pergunta: estou começando a acompanhar a Stock Car agora. Por que a maioria dos carros são da Chevrolet e por que a largada em movimento? Olha, eu não sei se a maioria dos carros é da Chevrolet, talvez seja porque a Chevrolet já era parceira da Stock Car há muito tempo, né? A Toyota entrou no ano passado. A Chevrolet começou com a Stock Car, né? É, Era só Opala, lembra? Quando a Stock Car sim, começou, era só Opala. Depois, quando acabou os Opalas, entrou um chassi aí feito aqui no Brasil. tubular, né? Isso, tubular. Também era só carro da Chevrolet. E começou a entrar carros diferentes há pouco tempo atrás. Mas eu também não sei se a maioria é Chevrolet. Mas se É, for, a resposta é essa. é bom lembrar que não é mais um chassi. Mudou, né? Assim, Mudou. em Agora não. relação a 2 anos, né? Agora são os carros mesmo. São os carros, mas não é o carro de rua, né? Não é o Não. mesmo carro de rua. É um Não carro é. produzido especialmente para estocar. Isso. E assim, os projetos são iguais, né? São os mesmos motores, né? Isso. Só que a cada empresa, a Toyota e a Chevrolet, elas desenvolvem, né? Cada uma desenvolve lá o seu motor e esses motores são equalizados pela empresa lá do Giafone. Exato. Agora, por que é a largada em movimento? Porque é o regulamento, né? Para evitar quebra de câmbio, Uhum. quebra de motor. A largada em movimento ela tem essa vantagem. O carro em movimento ele não dá aquele tranco da largada. O carro de corrida que é muito. O tranco da largada é muito violento em carro de corrida. Eles têm Uhum. medo de quebrar, é tudo importado ali e qualquer coisa quebrar é muito caro. É por isso que a largada é em movimento. Então, eu nem tinha essa explicação. É. Então, fica aí a, a explicação do Adalto mais razoável. O Braia, primeiro pedindo desculpa pelo tamanho do post. Ô Braia, você tá de brincadeira, né, Braia? Olha o tamanho da pergunta que ele mandou aqui para Escreveu mim. uma Bíblia aqui, o Numa Brasil. Bíblia, uma Bíblia. Mas vamos lá. Tá falando que foi debatido um assunto no primeiro podcast que ele ouviu, que era a possibilidade de um evento especial acontecer na Fórmula 1, nos moldes de Indy 500, 24 horas de Le Mans e assim por diante, né? E falando que o próprio GP de Mônaco poderia ser esse GP especial, porém com a dificuldade de ultrapassar lá, não seria tão interessante, poderia afastar novos fãs. É. Muito bem. Dada a dificuldade da Fórmula, eu estou resumindo, dada a dificuldade da Fórmula 1 realizar um evento assim, eu deixo a minha pergunta baseado na decisão da McLaren correr com uma pintura retrô para esse GP. Vocês acham que seria uma boa ideia a FIA criar uma regra que obriga as equipes a correrem com uma pintura retrô em Mônaco?
Poderia ser a pintura que marcou uma época da equipe, poderia ser uma referência ao patrocinador. Enfim, dando exemplo da Mercedes, então ele quer saber se não seria o caso, já que não tem uma possibilidade de ter uma corrida especial, se o regulamento não poderia obrigar as equipes a fazerem o que a McLaren fez agora em Mônaco. Eu não sou a favor de obrigar, eu acho que não, né? Olha, isso aí, Brian, se obrigar, vai ficar pior. É melhor deixar as equipes fazerem de acordo com a necessidade dela. Isso é acordo com o patrocinador. Toda vez que a Fórmula 1 tenta se meter com regra em coisas que são assim estéticas, nunca dá certo. Tentaram fazer isso com capacetes há pouco tempo, né? Porque vamos, não pode mudar o capacete. Não dá certo. O piloto quer mudar, muda. O que vai fazer? Eu acho também. Eu tô até sentindo falta daquele capacete que o Vettel usava, às vezes parecia um troço, uma pintura medieval, lembra? Eu tenho muitas restrições aos capacetes atuais. Nossa, eu achava lindo aquele capacete. Eu gosto de capacetes igual esse seu aí, que são marcantes, ó. Esse legal, capacete, né? Seu aí, se você bater o olho e falar, aquele ali é o capacete do Adalto. Ponto. Hoje os capacetes você não consegue fazer isso, porque parece que jogou assim um monte de tinta e fez um capacete. É verdade. É difícil hoje. Antigamente você via os pilotos pelo capacete. Pelo capacete. Hoje, além do capacete, é mais marcante do que o capacete do Senna, né? Não existe. Não, hoje, além dos capacetes serem muito pintados, também tem o ralo que atrapalha. Então é complicado mesmo. É complicado. Agora, quanto à pintura da McLaren, é o seguinte: aquela pintura é do Porsche 917. Tá ali, dá para ver? Do Porsche 917. No último. Para quem não viu ainda, aquela pintura é essa aqui, ó. Essa pintura aqui. A pintura que a McLaren está usando é essa aqui, entendeu? Por isso que eu não gostei. Eu acho que a McLaren devia ter feito uma coisa mais dela, né? Mas é porque eles aproveitaram o apoio da Gulf, né? Essa pintura aí da Gulf é clássica, né? É linda, né? Essa pintura é linda, mas eu sempre relacionei essa pintura a esse Porsche. Sei. Isso aqui correu em Le Mans em 1970. Se você vê o filme Le Mans, que é um dos melhores filmes de corrida que existe na face da Terra, com Steve McQueen, inclusive ele guiou o carro no filme, você vai ver exatamente esse carro, e o carro dele era esse aqui, o número 20. Sei. Eu vou ainda pensar, eu vou, como se diz no direito, eu vou acatar suas justificativas, vou analisar para ver se elas devem prosperar. Tá bom. Direito, aí vou entender o que eu estou falando. O Drácula, nosso ouvinte Drácula, fazia tempo que não mandava e-mail aqui para a gente, o Drácula, hein? Mas ele quer saber da Ferrari. Se a Ferrari deu uma de Bottas, se ela foi leão de treino. Então, já falamos isso, né? Eu acho que não, Drácula. Eu acho que a Ferrari está bem. Não estou dizendo que ela vai fazer, pode nem que vai ganhar a corrida, mas é uma pista uma pista travada, super travada, onde o motor não faz diferença. O carro é bom, tem uma frente muito boa, o que ajuda muito em pista assim, entendeu? Então, a Ferrari vai andar bem. Provavelmente a Ferrari vai andar bem também no miolo lá de Baku. É que depois vem aquele trecho absurdamente longo. Vai ficar para trás, né? Na reta. 2.200 metros de pé cravado em Baku, que aí a Ferrari vai ficar para trás. Mas no misto ali, a Ferrari vai andar bem também. Muito bem. O Matheus Araújo pergunta: ouvi em um dos últimos podcasts que um dos grandes erros da Red Bull foi perder o Ricardo. Na verdade, foi um ouvinte que mandou essa colocação, eu achei muito pertinente. Arrisco dizer que perder o Sainz também foi um grande erro, pois ele saiu pelo fato de saber que nunca subiria para a Red Bull, porque o Marco ou o Horner, ou os dois não gostavam dele. Pelo menos era o que era dito na época. Devo ter lido isso em alguma matéria no Auto Race. Fica a pergunta: vocês acham que o Sainz andaria bem na Red Bull se fosse fazer dupla com o Max novamente? Eles fizeram dupla na Toro Rosso, né? Fizeram e andaram meio que parelhos. O Max andou um pouco melhor só. De lá para cá, o Max evoluiu mais que o Sainz. Naquela época, eu acho que eles eram bem parelhos. Hoje, eu acho que o Max evoluiu mais. Agora,
perder é muito relativo, né? O Ricardo, quando falou que ia sair, a Red Bull falou que aumentaria o salário dele. Porque ele ganhava pouco, já tinham feito um contrato mais longo com o Verstappen, ele se sentiu meio assim e falou que ia sair. O Christian Horner chamou ele e falou: não, a gente aumenta o seu salário também, alongamos o seu contrato agora, tudo. Ele não quis, ele quis sair, até porque quando ele saiu de lá e foi para a Renault, ele foi para a Renault para ganhar 25 milhões de dólares por ano, e na Red Bull ele ganhava uns 3 milhões, e o aumento ia ser para uns 5 milhões. Então a Renault ofereceu 25 milhões de dólares por ano. Então ele foi embora, ele não ia ficar mesmo, entendeu? Os Sainz não é que não gostavam dele, é que não subiram. Quando abriu uma chance de subir um piloto, tinha o Sainz ou o Verstappen, né? Eles escolheram subir primeiro o Verstappen. Mas não é que eles não iam subir o Sainz. Provavelmente o Sainz ia subir no ano seguinte, não sei. O Sainz teria subido, se você pensar que subiu o Gasly, depois subiu o Albon, ele teria subido. Só que o Si não joga, né? É, é, exatamente. Agora, e outro também, se andaria melhor ou pior? O Si também não joga, né? A gente tende a acreditar que sim, andaria melhor, mas... Eu acho que não andaria junto com o Verstappen, mas andaria. Eu acho que andaria bem. Tanto o Sainz quanto o Ricardo andariam super bem, melhor do que andar o Gasly, Albon e agora o Pérez, que também vamos dar um descontinho pro Pérez, né, galera? Que vai ser agora a quinta corrida dele. Ele falou que precisava de 5, 6 corridas, né? Vamos esperar um pouquinho. Está dentro do prazo, né? Está no prazo ainda. Está dentro do prazo. Daqui a pouco acaba o prazo. Daqui a pouco acaba. O do Ricardo também, né? Lá na McLaren. Muito bem. João Paulo Lamas. Sei que esse rumor já existe há muito tempo, mas ontem o Fábio Seixas publicou em sua coluna que a Mercedes divulgou uma carta aos seus acionistas assumindo o compromisso de sair da Fórmula 1 no primeiro semestre de 2021, mantendo apenas o fornecimento de motores. Pergunta para o Adalto, o que você deve saber sobre o que você sabe sobre o tema? Isso explica o contrato de apenas um ano do Hamilton e a saída de profissionais para a Red Bull? É o seguinte, João Paulo, isso aí saiu no site gringo ontem, de manhãzinha. Eles requentaram uma notícia do ano passado, quando a Mercedes tinha acabado de fechar com a Ineos e com o Toto Wolff, para eles ficarem com 33% cada um. Fizeram isso e logo em seguida a Mercedes assinou o Pacto de Concórdia, se comprometendo a ficar até 2025. Então, eu acho que não tenho certeza, mas eu acho que alguns sites se precipitaram, né? Não prestaram atenção que era uma notícia requentada do ano passado e jogaram isso na internet como se fosse uma bomba, entendeu? Não é. A Mercedes perdeu uma dúzia de pessoas para a Red Bull numa fábrica com 900 pessoas, entendeu? Então, é totalmente normal acontecer isso. Todo ano acontece. Por exemplo, ontem o pessoal ficou sabendo, o pessoal que acessa o Autorace, ficou sabendo que foi um engenheiro brasileiro que chamou a estratégia da Red Bull lá em Barcelona, a estratégia vencedora da Red Bull, não, da Mercedes, que fez a Mercedes ganhar a corrida. Né? Foi um engenheiro brasileiro. Ninguém sabia que tinha esse engenheiro brasileiro lá. O nome dele é Leonardo Donizete da Silva. Meu parente, inclusive. Né? Da Silva, para não deixar dúvida que é brasileiro mesmo. Brasileiro mesmo, meu parente. Ele, Ayrton Senna, tudo parente. Essa turma ruim de serviço. Família grande de Silva. Né? Então, é totalmente normal e a Mercedes assinou um contrato chamado Pacto de Concórdia para ficar até 2025. Então, até lá eu não vejo. O Dude, eu até falei, faz acho que 2 ou 3 loucos, não sei. Ele foi promovido na Mercedes, entendeu? Então, é isso aí. É isso.
Muito bem. O Daniel Oliveira pergunta: gostei muito da Ferrari nos treinos. Ele está perguntando sobre a Ferrari, né? Falando dos testes, dos treinos, mas ele dá uma outra abordagem aqui, que é o seguinte: caso uma Ferrari fique entre o Hamilton e o Max, por exemplo, com o Max na pole, Leclerc em segundo, Hamilton em terceiro, o que isso pode significar nas estratégias de ambos os postulantes ao título? Seria bem legal. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e falar uma coisa. Muita gente fez onda com o título do último podcast, que a gente falou assim que se a Mercedes ganhasse em Mônaco, estaria vendo um balde de água fria, né? E aí as pessoas falaram: se vocês não podem torcer para a Mercedes, gente, a gente não torce para a Red Bull. a gente não pode torcer contra a Mercedes, a favor da Red Bull. A gente não torce contra, a favor de ninguém. Lógico. Ninguém. A gente quer ver um campeonato disputado. Se a gente quer ver um campeonato disputado, vamos raciocinar. Ó, raciocínio. A gente quer ver um campeonato disputado. Tivemos 4 corridas até agora. A Red Bull ganhou. As outras 3 a Mercedes ganhou. Se a Mercedes ganhar as outras 2, cadê o nosso campeonato disputado? Então é nesse sentido o negócio da Mercedes. Eu não tô nem aí. Se fosse o contrário, eu ia dizer a mesma coisa. A Red Bull não pode jogar água no chope. Se fosse a Ferrari, a mesma coisa. Se a Ferrari se meter no meio da Red Bull e da Mercedes lá em Mônaco, qualquer que seja a que ficou em primeiro e a que ficou em terceiro, a corrida vai ser muito melhor. Não é uma questão de torcer para ninguém, é uma questão de querer ver boas corridas e bom campeonato, é isso, entendeu? É bom que hoje em dia a gente tem que explicar muito as coisas, né? É lógico. A gente torce para um campeonato disputado até o fim, porque eu acho que a maioria das pessoas, tem alguns que são meio fanáticos por alguns pilotos. Então, se você não fala bem daquele piloto ou fala bem do outro piloto, é porque você não gosta daquele piloto. Não, e hoje em dia é o seguinte: se você fala bem de uma coisa, é porque você odeia a outra. Não é assim. Se você fala mal de uma, é porque você ama a outra. Lógico. Gente, por favor, né? Aqui no Auto Race, a gente está chegando numa plataforma nova, né? Então é bom explicar que a gente preza pelos ouvintes que tem muitos neurônios, e graças a Deus todos eles têm. Exatamente. Então, continuar nessa toada aí, né? Que ninguém torce para ninguém. Lógico, a gente não torce. Dito isso, Ferrari entre Red Bull e Mercedes. Eu acho que ali a estratégia, o que sobra ali. Bom, primeiro que tem uma variável que ninguém sabe, que é safety car, né? Pode imaginar que vai ter uns 2 safety cars, pelo menos. E se não tiver bandeira vermelha? Depende de onde for o acidente, precisa de uma bandeira vermelha. Né? Porque Mônaco tem lugar ali que se o carro atravessar na pista, para a corrida inteira. A última teve isso, né? Em 2019 não teve um engarrafamento lá? Acho que teve. Eu não lembro. Você lembra? Eu não lembro. Eu acho que teve. Então, tem essa, mas isso aí é imponderável. Mas fora isso, o que tem é os famosos undercut. Né? O cara que está atrás e está vendo que é mais rápido mesmo, parar antes para trocar o pneu, para quando ele voltar, ele volta com o pneu novo, ele consegue dar uma volta muito rápido, e o que estava na frente só vai ter que parar na próxima volta e volta atrás. É uma das únicas maneiras, né? Porque passar na pista é difícil, é quase impossível. Com esses carros desse tamanho, e como eles freiam dentro da curva, é quase impossível. Quase impossível. Então, a não ser que o cara da frente, se à sua frente, ele cometa um erro. Aí você passa, é evidente, né? Mas se ele não cometer erro, é muito difícil passar, muito. Vai ser muito um jogo de estratégia mesmo. Quem for mais inteligente quando tiver safety car. Porque também não adianta muito ter um safety car na segunda volta. Aí não muda nada. Quarta volta, e o cara parar para trocar pneu, porque o pneu não vai aguentar até o fim também. Então, é complicado, é difícil. Difícil. A não ser que seja lá de trás. O Bruno, já pensou, por exemplo, dar um safety car na terceira volta? Os caras que andam atrás, que não tem nada a perder, vamos trocar o pneu, vamos pôr um pneu um pouco mais duro. Pôr branco. Ou pôr um branco. E coloca o branco e vai para a pista. Eu já tentei fazer isso no videogame. Mas vou te falar, não dá certo. Porque você fica preso atrás dos carros mais lentos, aí os da frente abrem muito. E aí quando eles param para trocar pneu, eles voltam na sua frente. Aí sua estratégia não adiantou nada, entendeu? Eu já fiz isso, não adiantou. No começo, você volta sozinho na pista.
Não, eu parei Tô Ó, discutindo agora a minha corrida no videogame, mas eu parei sei lá, na terceira volta, porque deu um safety car, pôs o pneu branco. Quando eu voltei, eu fiquei preso atrás dos carros lentos demais, e aí os da frente foram embora. E aí quando eles pararam, eles voltaram na minha frente, Mas então... você não demorou para chegar nesses carros lentos? Não, porque tava no safety car, só que os outros abriram. E quando eles pararam lá na metade da prova, eles voltaram na minha frente com o pneu novo, e eu tava com o pneu velho. Ah, entendi, Entendeu? Então, entendi, pessoal, não façam isso. Se vocês estiverem ouvindo Loucos para Automobilismo, entendi. viu? Não adianta muito. A não ser que você seja um carro muito ruim, né? Tipo uma Haas, assim, aí Isso que pode eu ia ser. falar, um carro ruim, É. como uma Williams, uma Haas, uma Alfa É. Romeo, entendeu? Ah, ó, alô, Mazepin. Aí, ó. Tá a estratégia aí. Dê uma estratégia para você Até sem safety car, aí. talvez seja Aham. até melhor. O cara para, por exemplo, na sexta volta, mete um pé, sem safety car, mete um pneu duro, ele volta muito atrás, né? Ele volta muito atrás e não vai ter ninguém para atrapalhar. Ele vai poder sentar a bota sozinho, de repente dá um safety car, ele não precisa parar. É. Entendeu? Aí todo mundo entra e ele volta em primeiro. Aí fala, agora vocês vão ter que passar por mim, pessoal. Não sei se volta em primeiro, porque quando entra o safety car, eles têm que manter o pace ali, né? Então, É, eu não sei, assim, se eu acho que essa mas... estratégia, não sei se você ia se dar bem como estrategista, não, viu, Adão? Vamos ver, vamos esperar, quem sabe acontece, né? O Éder Matias pergunta sobre Mônaco, na opinião de vocês, o que vai comprometer a vida do primeiro colocado? Será o segundo colocado fazendo pressão? Ou o Mazepin tomando volta, estragando a vida do primeiro? Ai, ai, ai. É difícil, né? É, Uma resposta dessa. Colocar a volta nos retardatários em Mônaco, a gente até já falou lá no último Loucos, a bandeira azul em Mônaco é diferente. O cara toma a bandeira azul e tem que sair da linha de corrida. sai da linha de corrida. É. Então, se fizer isso, ele vai ser punido. Eu acho que não. O Mazepin, todo mundo achou que ele fosse bater, nós até brincamos com isso, tudo. Ele não bateu. E o Schumacher bateu, né? O Schumacher bateu, o Mazepin não bateu e ainda ficou na frente do Schumacher. Então, É, vamos. tá pegando a mão do carro o menino Mazepin. É, O Marcelo BP pergunta: dada a diferença ínfima entre Hamilton e Max nesse último treino livre, podemos dizer que a disputa pela pole vai ser apertada a este nível? Ou tem gente escondendo o jogo para sábado? A gente já comentou, né? Não tá escondendo o jogo, né? não, a Ferrari não. O problema da Mercedes e da Red Bull, pelo menos com a pessoa que eu falei, falou o seguinte: a Red Bull está esquentando o pneu muito rápido, Uhum. principalmente o pneu traseiro. Então, no setor 3 da volta rápida, o pneu já estava quente demais. Então, eles estavam perdendo no setor 3. Só no setor 3, por exemplo, estava perdendo 2 décimos para a Ferrari. Só no setor 3, a Red Bull. Já a Mercedes estava demorando um pouco para esquentar o pneu. Entendeu? Então, o primeiro setor dela poderia ser melhor do que foi. O primeiro e o segundo, talvez. Tava o pneu da Mercedes. Porque a temperatura dos pneus dianteiros e traseiros é diferente. Não é igual. Né? Eles não esquentam da mesma maneira. Porque a tração no Fórmula 1 está na traseira. Né? Então, né? Eles não esquentam da mesma maneira. Então, você precisa colocar os dois pneus na janela. Né? Para colocar os dois pneus na janela é difícil. Ainda mais em Mônaco, ainda mais com um pneu com uma estrutura nova como é esse daí. Entendeu? Então, eu acho que o problema aí é mais de acerto de carro, que eles vão refinar amanhã no TL3 para a classificação, e acho que eles vão melhorar bastante, tanto a Mercedes quanto a Red Bull. Eu acho que eles vão melhorar sim, com acerto de carro. Muito bem. A Gabriela Trindade pergunta: gostaria de saber se, na opinião de vocês, a Red Bull deveria desenvolver um carro mais neutro para pontuar constantemente com dois pilotos, ao invés de fazer um carro apenas para o Verstappen.
Não entendo a insistência de ter um carro apenas para o Verstappen, para que apenas o Verstappen consiga performance. Acho que com um carro mais neutro, até o Verstappen teria mais performance. Engraçado. A gente já falou sobre esse tema algumas vezes, né? Mas sempre o pessoal pergunta, né? Vou responder bem rápido a Gabriela. Gabriela, o carro é feito para o Verstappen porque ele vem sendo feito com o feedback do Verstappen há anos. Que o outro piloto está sendo trocado. Então, é por isso que o carro é feito com o feedback do Verstappen. Então, o piloto eu faria um complemento. Eu faria um complemento nisso aí que você falou. Os pilotos vêm sendo trocados e vêm sendo trocados porque não tem desempenho. O Gasly não tem desempenho. Aí imagina, você tem o Verstappen que te garante pódio, vitória, tá lá brigando e tal. E você tem um outro piloto igual o Albon que mal chegava em sétimo. Mal consegui chegar em sétimo. Aí os dois dão feedback. Você acha que o Albon fica lá calado? Ele também dá feedback. Ele chega lá e fala assim: eu acho que o carro é isso aqui. Você vai privilegiar quem? Pensa só. Lógico. Se o Verstappen chegar na Red Bull e falar assim, eu quero que faça um carro com a roda quadrada, eles vão fazer. Lógico. Quando o Hamilton chegou na Mercedes em 2013, o carro tinha sido feito com o feedback do Rosberg e eles esqueceram do Schumacher. Primeiro que o Rosberg dava pau no Schumacher, segundo que o Schumacher já sabiam que ia embora. Então não adianta você pegar o feedback dele. Então era com o feedback do Rosberg. O Hamilton teve que se adaptar, ele se adaptou, andou, fez o carro andar e pronto. A partir daquele ano, a partir de 2014, já era feito com o feedback dos dois. Quando o Rosberg foi embora no final de 2016, passou a ser feito com o feedback do Hamilton. O Bottas chegou, teve que se adaptar àquele carro, que aí dali em diante começou a ser feito com o feedback dos dois. É assim que funciona em todas as equipes, Gabriela. Viu? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. O Adriano Aguiar. Adalto, é impressão minha ou a AlphaTauri evoluiu? Será que ele está falando em relação a hoje? Não sei. Eu nem estou com a tela aberta aqui. Deixa eu abrir a tela na verdade, a AlphaTauri estava decepcionando, né? Quem fez a pergunta? Foi o Adriano Aguiar. Adriano Aguiar. Adriano, eu acho que a AlphaTauri ela estava decepcionando, porque a AlphaTauri tinha ido muito bem na pré-temporada, foi muito bem no Bahrein, nos treinos livres, tudo. Aí quando a Honda teve que tirar um pouco de potência do motor, a AlphaTauri caiu demais. Hoje a gente teve o Pierre Gasly em sétimo, né? O Tsunoda não bateu, não dá para contar a volta dele, deu 11 voltas só, então não dá para, não fez volta rápida, nada. O Gasly foi em sétimo, né? Precisa esperar um pouco amanhã para ver se o pessoal, por exemplo, o Pérez tem obrigação o Pérez que ficou atrás do Gasly, tem obrigação de ficar na frente do Gasly, entendeu? Então, aí o Gasly vai ter que lutar com o Alonso, com o Vettel, com o Ocon, com o Ricardo, com o Norris. Aí é complicado, né? Porque aí eu acho que todos eles vão ficar dentro de meio segundo no máximo, entendeu? Você vai ter amanhã sei lá, o segundo pelotão, talvez uns 6, 7, 8 carros dentro de meio segundo. Então qualquer décimo, qualquer centésimo que conseguir amanhã na classificação faz uma baita diferença. Muito bem. O Ellerson César pergunta: a Ferrari tem chance de pegar um pódio e até mesmo Leclerc cravar uma pole em Mônaco? Já falamos, né? E ele quer saber se os 55 cavalos que a Ferrari iria trazer nesse motor se estão soltando essa cavalaria aos poucos em cada GP. Que eu saiba não, Ellerson, que eu saiba não. A Ferrari, ela teve o ano passado inteiro para testar o motor que ela ia usar esse ano, porque o ano passado a Ferrari teve que usar o motor de 2009, de 2019, estrangulado. Né? Então, ela teve o ano inteiro para desenvolver um motor desse ano. Então, eu duvido que vai soltar aos poucos.
falta é potência mesmo para a Ferrari. Não sei quantos cavalos, não vou chutar isso. Não é 55. Se fosse 55, a Ferrari ia andar muito, muito atrás. Mas a Ferrari precisa melhorar o motor, e ficou muito claro hoje isso, porque numa pista que o motor quase não faz diferença, eles foram muito bem, e eu acho que eles vão bem amanhã também. A Ferrari vai estar entre os 5 primeiros, vai ter um carro, no mínimo um carro da Ferrari, se não tiver os 2 na classificação. Torcida da Ferrari esfregando as mãos aí. Chegando as mãos, mas é para esfregar, mano. O nome aqui, ó, eletrosig@uol.com.br. Eletrosig. Pelo e-mail Eletrosig, mas o tom aqui do e-mail um pouco bravo, eu tenho a impressão que se trata do nosso amigo Siegfried, que é o defensor da Stock Car, né? O Siegfried, em termos de braveza, ele tá quase chegando no Nissan, né? Ainda não chegou nesse ponto, não, mas tá quase. Apesar que o Nissan tá calminho, né? Esses dias calmo, ele tá Nissan, calminho, né? tá calmo. Ele ficou bravo, que outro dia eu falei que eu não gosto de aeroporto, ele me mandou um link de uma pessoa que ele conhece no Instagram lá, que dá dicas de aeroportos. Nishan, eu só quero não gostar de aeroporto, só isso. Não, O não Nissan quero é o ninguém quê do aeroporto, meu? Eu sei, mas eu quero continuar não. Eu sou feliz não gostando de aeroporto. Tá ótimo para mim assim. E o Siegfried, ele primeiro ele disse que quando questionou sobre a capacidade dos promotores de Fórmula 1 no Brasil, é porque eu sei que a empresa promotora foi trocada. Não sei se serão os mesmos profissionais que vão organizá-la. Beleza, a gente entendeu. Aí ele está dizendo aqui, ó, o Félix da Costa nunca correu Interlagos. Eu Tá também falando achava aqui. isso. O Fábio falou que sim. Eu não tenho certeza. Eu sei que ele já teve corrida de duplas em Interlagos e ele correu em corrida de duplas. Então eu não sei se Não, mas ele acho que foi em correu ou não. Goiânia. Acho que não foi em Interlagos. A gente vai levantar isso depois. Aí ele falando aqui. Essa foi ótima. Ó. Sempre escutamos falar em lado sujo da pista. Será que os organizadores não poderiam lavar a pista do grid de largada antes de cada GP para eliminar este problema? Olha, é que a pista suja não é assim igual o chão da sua casa, né? Assim, é a borracha do pneu, né? Óleo que fica, não é simples assim. Em circuito oval até lavam em determinados pontos, assim, tem aquele caminhão que passa com as escovas lá e tal, mas não dá, né? Circuito oval é muito menor. Mesmo assim, mesmo no circuito oval, depois de 20, 30 voltas, já tá porcalhado de novo, onde não é a linha de corrida, entendeu? Então não tem como arrumar isso. Mas foi boa, a pergunta foi boa. E a última aqui é o seguinte, ó, da última vez ele comentou da história que as Mercedes amarelas venceram outra vez, dessa vez com um piloto que nem tem experiência na Stock Car, e com o Serra largando em último. Ele está achando isso muito estranho e achando que as outras equipes precisam acordar. Eu concordo, as outras equipes precisam acordar, precisam trabalhar mais para chegar no nível aí da equipe do Daniel Serra. É isso. Muito bem. Quer falar alguma coisa? Não, né? Não, acho que é isso mesmo. Agora, você falou tudo. Precisa trabalhar, não tem nada de... É isso aí. Bom, o Adam Gonçalves, essa dobradinha da Ferrari com o Leclerc puxando a ponta, mesmo sem fazer o TL1, é real ou golpe? Já falamos. Estão escondendo o jogo fora Mercedes Red Bull. Se a Ferrari tivesse uns HPA, mas já respondemos aqui, viu, o Adam? Muito obrigado pela pergunta. O Sync Header. Minha pergunta é se deveriam fazer a classificação de Mônaco com volta lançada individual por conta do aperto do tráfego e se na corrida, nesta somente, deveriam eliminar o pit, troca de composto obrigatório, portanto pit opcional e pneu livre, e introduzir bandeiras amarelas programadas, uma ou duas, para juntar o pelotão. Se isso não daria movimentação à corrida, que geralmente é monótona. Olha, assim, que não tem dúvida que existem centenas de ideias para melhorar a corrida em Mônaco, e não só em Mônaco, em outras pistas também. Mas todas, quando alguém leva isso um pouco a sério e joga no ar, essa pessoa é quase massacrada, né? Fã de Fórmula 1 é insuportável, gente, vocês não têm noção. Essa pessoa é massacrada, porque ninguém, pelo amor de Deus, na Fórmula 1, isso não sei o quê. Então fica difícil fazer essas coisas. Eu sou a favor de várias coisas.
Eu sou a favor até de fazer alguma vez que o Bernie falou, molhar a pista Não aleatoriamente, fala de isso, repente, não, não. ir lá e molhar a pista, entendeu? Eu sou até a favor disso, mas as pessoas não são. Eu sou a favor do grid invertido Ah, dos 10 primeiros, ah, as pessoas não ah, são. Então, quer dizer, é difícil, entendeu? Cada um tem uma ideia e, principalmente, assim, quem é contra é sempre, assim, os torcedores do piloto que está ganhando. O piloto que está ganhando, os torcedores, eles não querem que mude nada, porque acham que se mudar ele pode não ganhar mais. Ou pode dificultar a vida dele, eu sei, entendeu? Então não querem. Então, quando davam essas sugestões na época do Vettel, que o Vettel estava ganhando tudo, os torcedores dele começou isso no Schumacher já, né? O Bernie deu umas sugestões naquela época que a torcida do Schumacher queria matar o Bernie. Depois com o Vettel aconteceu a mesma coisa, agora com o Hamilton acontece a mesma coisa. Então, isso é muito difícil de fazer. A equipe também, que está na frente, não quer mudança. Isso é é. normal. Agora, isso aqui que ele falou de bandeira amarela vai acabar acontecendo, né? Mônaco sempre tem safety Tem, car, vai né? ter. Esse bandeira amarela vai ter safety car, entendeu? Então, É. isso acontece naturalmente lá. Muito bem. Ricardo Silva, em Mônaco, os limites de pistas estão bem definidos, né? Ou teremos voltas anuladas? Acho que não, porque em Mônaco o limite de pista é o guarda-reio, né? De reio. Olha, para quem assistiu hoje, mostraram algumas cenas em câmera lenta. Pô, você quando viu o piloto entrando na curva, assim, algumas curvas, Bruno, não sei se você viu, Não, hoje não. é, você tinha certeza que ia bater a roda de trás no guarda-reio e não batia, porque passava menos de um dedo, assim, menos de um dedo do guarda-reio. É impressionante a precisão que alguns pilotos têm e precisa ter para poder andar rápido, fazer um traçado um pouquinho diferente, né? O traçado, você tem uma linha de corrida, dentro dessa linha de corrida você tem micro traçados diferentes. Os pilotos não fazem exatamente o mesmo traçado todos. Apesar de, se você olhar de cima, se bem que esses pneus Pirelli não deixam o traçado marcado na pista, porque eles jogam a borracha pro Espalha a lado. borracha. É. Mas em qualquer outra categoria, eu mesmo na Fórmula 1, antes dos pneus Pirelli, você via o traçado na pista. Só que aquele traçado, por exemplo, o pneu é dessa largura, né? O traçado é dessa largura. Por quê? Porque ninguém faz exatamente o mesmo traçado, entendeu? Tem É. micro traçados diferentes. É aí que um piloto também se diferencia do outro. Nesse micro traçado, quem gasta mais pneu, quem gasta menos, É. entendeu? Então, Uma coisa legal de Mônaco é que, assim, às vezes a corrida pode até ser chata, muitas vezes é mesmo, né? é, Muitas vezes a corrida em sim. Mônaco não é a mais emocionante. Mas pode ter certeza, quem anda bem em Mônaco é porque é bom mesmo. É bom. É Olha, tem bom. que ver a corrida de Mônaco com outros olhos. Outros Você, olhos. se você for olhar a corrida de Mônaco, querendo ultrapassagem, querendo roda-roda, não sei o quê, você vai ficar frustrado, entendeu? Aproveita a corrida de Mônaco para acompanhar um piloto, para acompanhar a tocada de algum piloto, de um piloto É. específico, o que ele está fazendo, ver se ele está usando a cabeça, entendeu? Ver se ele está fazendo algum traçado um pouco diferente do cara que está na frente, do cara que está atrás. Olha outras coisas em Mônaco, tá? Aproveita para olhar outras coisas, porque senão vai ficar frustrado. Isso aí. O Alisson pergunta: tem muita repercussão da entrevista do Toto Wolff sobre não trazer mais atualizações de 2021. O que ele disse foi: estamos tentando ficar dentro do limite orçamentário e não que vamos ficar dentro do limite. Tentar ele pode tentar, mas se ficar, perde o campeonato, se ficar dentro do limite. Existe também a discussão sobre as penalidades para as equipes que estourarem o orçamento. Enquanto umas defendem somente penalidade econômica, outras querem também penalidade esportiva, com perda de pontos. Como a gente vê tudo isso? Ficar no limite do orçamento e provavelmente desistir do campeonato ou ter penalidades esportivas além de econômicas? Não, eu acho que tem que ter penalidade esportiva, não tem dúvida nenhuma, porque olha, por exemplo, a Mercedes no ano passado, ela gastou 315 milhões de dólares a mais do que o limite de orçamento desse ano, que é de 145. Então não adianta você dar uma penalização para a Mercedes ou para a Red Bull. Ah, se você passar do limite de orçamento, você vai pagar 50 milhões de dólares de multa, que parece uma multa gigante, né? 50 milhões é uma multa absurda.
Eles gastaram 300 no ano passado a mais. Entendeu? Então tem que ser, além de uma multa em grana, tem que ter penalidade, tem que perder ponto. Qualquer uma, Red Bull, Mercedes, Ferrari, até a Hess, que não vai estourar o limite, É, qualquer um que estourou $1 tem que perder um ponto, entendeu? Não tem essa. Eu acho que a Mercedes vai ficar no limite de orçamento, assim como a Red Bull também vai ficar, e porque isso é uma regra, Alisson. É uma regra que foi feita, todo mundo assinou, todo mundo aceitou, então todo mundo tem que cumprir. Não é essa que, se ele ficar, vai perder o campeonato. Desculpa, eu sou totalmente contra essa mentalidade, entendeu? É uma regra que todo mundo assinou e aceitou. Então tem que cumprir. Se não cumprir, tem que perder ponto, acabou. muito bem. Matheus Ferreira Celestino. É verdade que a Red Bull andou com o mapa de motor baixinho hoje? Hoje quinta, né? O dia do treino lá. Andou, mas a Mercedes também andou, entendeu? Então, não dá para. É, todo mundo nesses treinos livres, né? Justamente por Sim, causa da limitação do número lógico. de motores, né? Não pode, É, não pode liberar. exatamente. O que eles vão O... fazer, né? Eu e Hum, o Bruno até já explicamos aqui como é que você consegue limitar a potência do motor sem até pedir para a FIA tirar a potência do motor, com aquelas luzinhas que tem no cockpit, que elas uhum. vão enchendo. Quando chega na última, o piloto tem que trocar a marcha. Aquelas luzinhas, a engenharia da equipe, ela põe o giro que ela quiser. Então, se o motor vai a 12 mil, ele quer limitar na corrida o motor, em vez de a 12 mil, estou dando um exemplo, 12 mil, em vez de a 12 mil ir a 11.800, ele põe a última luzinha para acender a 11.800. Aí o piloto troca de marcha a 11.800 e não a 12 mil. Aí não precisa nem pedir para a FIA tirar a potência do motor. E libera os 12 mil, o máximo, põe a luzinha no máximo, só na classificação, que é onde precisa dar uma volta com tudo que o carro tem, com tudo que o Aham, piloto tem, entendeu? É isso. é isso. O já tradicional comentarista chamado Maciota. O É o, Maciota. é o nome dele mesmo, um comentarista chamado Maciota. Mas aqui a gente chama de Maciota. Ele pergunta: em relação à resposta do Adalto sobre o design do carro da Red Bull e ele ter sido feito ou não para o Verstappen, considerando que o carro de 2019 também foi pilotado pelo Albon e o desempenho dele foi muito pior em 2020, isso implica que o feedback que ele dá em relação ao carro não é levado em consideração? Imagino que o feedback dos pilotos é importante, mas alguém chamado mago da aerodinâmica Dia guia tanto tanto o design. design dos carros em função do feedback dos pilotos? É, Olha, a gente já falou, né? Já respondemos essa pergunta. já, inclusive hoje, né? É, o carro, teoricamente, Maciota, o carro é feito para ser neutro. Todo carro de corrida é feito para ser neutro, é feito para ter 25% do peso em cada roda, é feito para ter um centro de gravidade mais baixo possível. Por isso, inclusive, que as peças que vão muito lá para cima, elas são, por exemplo, a asa traseira, que está com esse problema aí, né? Agora que a FIA vai mudar. Só que você puser a mão na asa traseira de um Fórmula 1, você vai achar que era de papel. Uhum. Tão fina que ela é, de tão frágil que é aquilo. É por isso que você dá um peteleco, você quebra aquilo, entendeu? Então, o carro é feito neutro. O piloto, cada piloto, ele tenta levar o carro para tocar da melhor dele, né? Mesmo aquele piloto, como é o caso do Hamilton, do Verstappen e de outros, que conseguem se adaptar ao carro, eles têm uma tocada que eles se sentem mais confortável, né? Que eles gostam mais, que é uma coisa mais natural para eles. Então eles tentam levar o acerto do carro para esse tipo de tocada deles. E quando isso ele vai falando com o engenheiro dele. E o projetista, tudo, isso que chama feedback. O projetista vai vendo o que está sendo feito no carro, e no carro do ano seguinte, ele já tenta fazer um carro que esse acerto seja mais natural do que o anterior. Isso que é o feedback que é feito, entendeu? Isso que eles fazem com o feedback. O mago da aerodinâmica também é igual aos outros.
Só que ele é piloto também, ele é piloto amador, ele manja, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele não é um cara só que... Ele tem a prática também, o Adrian Newey guia e guia muito, viu? Aliás, tem um vídeo, né? Não sei se você já viu, tem um vídeo puseram ele para pilotar um dos carros que ele projetou antigos, que era aquela Leighton House lá, que foi um dos primeiros carros que ele fez. É legal esse vídeo, depois vocês procurem aí no. Toto Wolff também é outro que piloto amador, piloto que correndo, inclusive de maneira profissional há muitos anos atrás, também guia muito. Os caras É isso aí. A prática também, não é só teoria, não. Muito bem. O Manuel Vitor pergunta: Adalto, crava aí, quem fará a pole no sábado? Peraí só um instantinho. Pode falar. Pode falar que eu já vou anotar aqui. Eu já apostei, mas semana passada, no Verstappen. Né? Porque ele estava pagando menos, estava pagando mais que o Hamilton. O Hamilton era o favorito, o Verstappen era o segundo. Estava pagando 3 alguma coisa. Eu apostei no Verstappen. Hoje o Verstappen, se você for lá nas apostas, ele já é o favorito para pódios, já está pagando menos que o Hamilton. Mas quando eu apostei, ele pagava mais. Eu apostaria no Verstappen, mas olha, eu não tenho convicção. Então, eu digo para você, se você estiver dependendo da minha resposta para apostar, vai no seu instinto aí. Porque pode ser o Verstappen, pode ser o Hamilton, pode ser o Bottas, de repente, um piloto da Ferrari também chega lá, crava aí, vai ser lindo demais. Né? Ajudou um total de 0 pessoas. Agora estava todo mundo preparado para anotar, ficou todo mundo. Poxa, não sei em quem apostar. Luiz Alves, sou fã do Hamilton e comecei a acompanhar a categoria em 2008. A pergunta que eu faço é: existe algo que o Hamilton possa fazer para ser considerado o melhor piloto da história? De tal modo que o Michael Jordan é para o basquete, o Tom Brady é para a NFL. Tem, né? Continuar fazendo o que ele já faz, né? É só esperar. Continuar fazendo o que ele faz. Esse ano está sendo muito bom, porque como ele tem um adversário à altura, com um carro mais ou menos à altura, hoje a Mercedes já está um pouquinho melhor, mas em Mônaco, por exemplo, eu acho que não. A Mercedes é um carro maior, tem um entre-eixos mais longo, é um carro que não é tão campeão assim, curva de baixa. Então, em Mônaco, eu acho que isso não vale, mas no geral a Mercedes já tá um pouquinho melhor. Mas ele tem um carro que está, se não é igual, é muito parelho, e um mega piloto, que é o Verstappen, guiando outro carro. Então, se o Hamilton continuar nessa toada, ganhar esse campeonato também, tudo, ele vai cada vez mais sendo considerado por mais gente o melhor de todos os tempos. Só uma observação, ele está falando aqui que ele começou a acompanhar a categoria em 2008, né? Relativamente pouco tempo, né? Assim, em relação ao que a gente aqui, por exemplo, é pouco tempo. Agora, viu, Luiz Alves, sinto te decepcionar, mas tem uma diferença entre o maior e o melhor. Muita diferença. O maior, o que define são os números, né? E o Hamilton vai ser. O Hamilton vai ser, não tem né, jeito. Pra verdade, já é, né? Se for pensar, já era o Schumacher, né? Muita gente não gosta do Schumacher, aí que eu vou entrar na questão do melhor. Mas o maior, até 2 anos, era o Schumacher, né? Agora vai ser o Hamilton, talvez já seja, né? Tem que somar lá os números, porque é uma questão matemática mesmo. Agora, o melhor vai muito da preferência também. Tem gente que acha que é o Schumacher, tem gente que acha que é o Hamilton, tem gente que acha que é o Senna, tem gente que acha que é o Piquet, tem gente que acha que é o Prost. Ninguém está errado. Todos eles estão certos, né? Todo mundo que acha que o melhor é o seu preferido, de alguma maneira está certo. Então, assim, não precisa ficar com essa expectativa, não. O maior, o Hamilton já pode ficar tranquilo. Melhor, para você, certamente ele é o melhor, você está coberto de razão. Agora, o Adalto, Tom Brady é o melhor da história da NFL? Tom Brady, eu acho que é. Olha, eu tinha uma dúvida. Eu sempre considerei um outro melhor, que jogava no 49ers, que é um time de São Francisco, que era o maior rival do time que eu torço, que é o Dallas Cowboys. Mas o Tom Brady, ele foi para um time fraco esse ano passado, Bruno, e
levou o time ao Super Bowl e ganhou o Super Bowl. Entendeu? Então, o cara, para mim, agora ele é o melhor da história. Ele não era antes. Ele era o Mas agora. segundo para mim. Mas ele agora é o melhor da história. Porque ele foi. É a mesma coisa, é quase a mesma. Vamos fazer uma comparação com a Fórmula 1. É que na Fórmula 1 o carro depende demais do carro. Não dá, né? Mas assim, uma comparação mal feita, mas só para entender. É como assim se o Hamilton fosse para Alfa Romeo o ano que vem e fosse campeão com a Alfa Romeo. Entendeu? É uma coisa que É. nunca nenhum piloto fez e nem vai fazer. Nem vai fazer porque seria um milagre isso. Entendeu? Então, mas quando a gente fala aqui sobre analisar performance, essa conta entra na balança, né? É. Por exemplo, se você me perguntar assim, qual foi a melhor temporada que um piloto já fez, que eu já vi? Eu vou responder que foi a temporada do Senna em 93. Porque foi bizarro o que ele fez em 93. E ele não ficou em terceiro. Mas ficou, aliás, ficou em segundo, né? Ele ficou em segundo naquela temporada, o que torna ainda mais absurdo, né? O que ele fez ainda. Então, Perdeu para o Prost com perdeu aquele para o carro do outro Prost com aquele planeta. carro que era um absurdo. Ganhou 5 corridas. Ganhou Né? 5 corridas com aquele carro. E assim, Então, umas corridas assim absurdas que ele fez naquele ano. O Senna estava eu não poderia concordar mais. possuído pelo demônio, aquele campeonato. E vou falar uma coisa para você. Assim, sem fazer conta, um dia, eu não parei e escrevi isso, mas um dia eu vou fazer. Se eu for tentar puxar de cabeça as 10 melhores performances numa corrida que eu já vi na minha vida, eu tenho quase certeza que 6 ou 7 vão ser do Senna. É possível, é possível. Então, por isso que. Mas isso é uma coisa pessoal. Eu sou assim, Pessoal, é assim. Pode pessoal. ser que outro não seja, entendeu? O que Pessoal. não dá para dizer é que o Senna, como não dá para dizer que o Hamilton ou que o Prost não estejam entre os 5 melhores pilotos da história. Quem falar isso, o Senna não está entre os 5 melhores pilotos da história, ou o Hamilton não está, ou o Prost não está, então não, vai ver outro esporte. Vai jogar golfe, vai jogar bolinha de gude, vai ver outro esporte, porque não sabe nada de Fórmula 1, entendeu? Muito bem. Vamos lá. O Mário Sérgio, a pergunta: qual é realmente a chance de um acidente resultar com o carro caindo na água em Mônaco? Isso aí é porque na última edição a gente comentou aqui, né? O Fábio contou que viu lá como é e tal. Olha, 2 carros na água. Não foi já caíram. E, gente, imagina o túnel, né? Imagina a saída do túnel lá em Mônaco. É uma curva assim para a direita e o mar está aqui à esquerda. Se um carro subir na roda do outro aqui, decolar, entrar ar por baixo, dependendo do tanto que subir, cai na água. Quer um exemplo? Quer um exemplo recente? Esse acidente da Stock Car domingo. Acidente da Stock Car domingo. Domingo, se ali é o mar, ele cai no mar. Mergulhava no mar. Ele mergulha no mar. Ele só não foi para cima da arquibancada porque ali tem o guarda-rei e tem um muro de 3 metros de altura. Depois começa a arquibancada. Se então, não ia para o mar, se ali fosse Mônaco. Tem chance mesmo. Tem chance mesmo. Não que a gente queira ver, mas tem chance. Mas tem. Cabreira F1 fã. Opa. Cabreira F1 fã. Aparentemente, o conjunto Red Bull Max Verstappen está levando a pior no quesito gerenciamento de pneus comparado com Mercedes Hamilton. Na opinião de vocês, isso procede? Se sim, o desgaste ocorre mais por tocada do Max ou pelas características da Red Bull? Você comentou isso aqui na última edição, né, Adalto? Você ainda não está convencido dessa hipótese, né? Não estou convencido ainda. Vamos esperar mais um pouco. Parece que muita gente está dizendo isso. Mas o pneu da Mercedes estava ruim lá em Barcelona. Estava pior que o da Red Bull. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Muito bem. E a última pergunta aqui, na cravadinha, 1 hora cravadinha de podcast. O Marçal Kawai Prado está perguntando sobre a Ferrari. A gente já comentou, né, sobre a Ferrari. Se é indício de que podemos ter surpresas nesse GP. Podemos sim, não tem dúvida que podemos. Não, assim, vitória, não, eu acho
improvável, mas não é impossível. Eu achava até ontem quase impossível um carro que não fosse Mercedes ou Red Bull ganhar a corrida domingo. Eu achava quase impossível. Hoje eu não acho mais quase impossível, eu acho só improvável. Mas acho que é possível que alguém. É possível uma Ferrari ganhar a corrida, apesar de improvável. E, Brunão, tem mais uma pergunta. Acabei de liberar aqui, ó. Eu entrei lá para ver se tinha mais pergunta. E tem mais uma aí, se der tempo. Não sei, o que você acha? O Alô, Renato Renato? Mercedes, ó, Isso. pergunta: o que acham da ideia do DRS ao contrário? Ai, olha Não lá, seria. as ideias que o Adalto gosta. Seriam flaps adicionais nas asas que normalmente andariam abertos, mas quando o carro de trás entrasse num setor sinuoso, a menos de um segundo atrás do carro da frente, esses flaps fechariam, dando pressão aerodinâmica extra para o carro de trás seguir mais de perto. Estou pensando em mandar um e-mail para o Ross Brown e cobrar os royalties. Ô, Renato, o problema é que os caras não vão Grande conseguir fazer. Renato. Eu acho que eles não vão conseguir fazer curva, né? Porque se eles andarem com a asa aberta e entrar na curva, a traseira vai embora. Se eu já atrás, eu só se um atrás. Ó. É daí. Deu para ver o momento que o Tico e Teco ali deu um bzz, sim, ó. Eu acho que talvez o que ele queira dizer é o seguinte. Mas daí, ô Renato, pelo que eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado, você nos corrija, por favor. Pelo que eu entendi, você quer que eles andem com menos angulação de asa do que eles andam. Então teria que ter uma mudança de regulamento aí para todo mundo ir com menos asa do que vão. E quando entrasse na parte sinuosa, a asa, em vez de abrir, ela fechasse mais, Pro de trás. angulasse mais, É. angulasse mais. Por exemplo, ele pode. Não, não, O não, da frente, coitado do da frente para fazer as curvas com não. a asa aberta, imagina. Manda um e-mail lá pro. Vamos ver. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver o que o Ross Brown vai achar disso Vamos ver o aí, que ele vai achar disso. né? Mas as ideias são sempre bem-vindas. São sempre bem-vindos. Ainda bem que não era o Bernie Eccleston, né? Que senão ele já É, ia pegar essa ideia e falar assim: olha aqui, recebi uma ideia maravilhosa. Pau, já ia colocar no regulamento lá. Pessoal, ó, não esquece do joinha para nós, não esquece de divulgar o canal, inscrever, bater lá no sininho, tudo bonitinho. A gente tem o fim de semana agora Mônaco. A Fórmula Indy está andando lá em Indianápolis. Confira aí a programação aí no Auto Racing para vocês verem o que vai acontecer. O site da TV Cultura está acompanhando, né, a Fórmula Indy de Indianápolis. Então é interessante vocês ficarem ligados, né? As 500 milhas serão no dia 30, mais conhecido como a próxima semana, né? O próximo fim de semana, sem ser esse o próximo. E é isso, a gente finaliza aqui o Loucos por Automobilismo, edição número 122, e volta na próxima terça-feira gravando a edição número 123, aí falando de Mônaco. Fala, Dal. e amanhã, depois da classificação, eu vou fazer um vídeo curtinho depois da corrida também. Fiquem ligados aí no canal do Auto Race, que o Adalto fica só ali, ó, só nos videozinhos e tralalá. Ele é o nosso youtuber aqui. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo retorno. Beleza. Um abraço para todo mundo. Boa corrida em Mônaco. Que a Mercedes não estrague o campeonato. Isso não quer dizer que a gente está torcendo para a Mercedes. Atenção. Para a Red Bull, atenção. E a gente volta na próxima edição falando sobre esse GP de Mônaco aí. Tomara que seja um corridão para a gente comentar. Até lá.